Eu ouvia Deus falar há pelo menos 9 anos. 9 anos que eu pisaria nos Estados Unidos. E durante todo esse tempo, eu não sabia como. Eu não tinha dinheiro pra isso, gente. E não tenho o mínimo constrangimento de dizer isso a você. Eu não tinha recursos. Mas Deus fez algo tão terrível. Porque os meus anfitriões custearam a minha passagem, custearam a minha hospedagem, a minha alimentação. Meu Deus. Tudo. Literalmente tudo. Tudo. Ainda fui premiada. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cretalk, nosso episódio de número 3 da nossa segunda temporada. Desde já quero pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal, que está aqui embaixo o botãozinho. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, porque vai ser um programa maravilhoso. A gente está aqui hoje com uma convidada muito especial. A gente não vai citar o nome dela agora, por quê? Porque tem que ter um suspense, né? E o suspense vai ser feito agora. Por isso eu vou falar algumas coisas dela e no final vocês vão saber quem é. Vamos lá? Vamos começar? Ela é uma missionária, ela é uma escritora, ela é uma mestranda em tecnologia nuclear na USP e ela é diplomata humanitária em expressão voluntária. Tem muito mais coisas, mas vocês vão saber da boca dela. Estamos aqui hoje com a Heloísa Reis. Seja bem-vinda. Gratidão, Lucas, por estarmos aqui hoje. É uma dádiva poder compartilhar um pouco daquilo que tenho vivido em Deus. E eu quero começar contando sobre quem sou e onde estou. Eu congrego na comunidade Casa de Maquir, sou pastoreada por pastor Marcos Camacan, pastora Kátia Silene, que são os líderes sêniores da Casa de Maquir aqui em São Paulo. Sou pastoreada, ou melhor, co-pastoreada por Cida Nascimento, pastor Frank, esquecendo o sobrenome da galera, misericórdia. Frank Bueno e Cíntia Carrijo. São pessoas sobremodo preciosas que têm cuidado da minha alma. Debaixo da liderança deles, debaixo do apoio deles, tenho exercido a missão em São Paulo, em alguns outros estados do Brasil e também agora em outras nações, pela graça do Eterno. Sou escritora e tem coisas novas chegando, mas daqui a pouco eu vou compartilhando gradativamente. E sou mestranda em tecnologia nuclear, uma informação que pouca gente conhece. Sou bacharelanda em teologia concomitantemente. Subjacentemente a todas essas coisas, eu continuo abrindo o livro nos bastidores e eu devo estar esquecendo alguma coisa. Que a gente vai lembrar. Pronto. Vamos começar voltando um pouquinho no tempo, assim, uns anos ali. Como foi a infância da Heloísa? Foi aqui em São Paulo? Foi em outro lugar? Como é que foi? Nascida e criada no município de Guarulhos. Mas a maioria das pessoas que me conhece sempre encontram um sotaque distinto e duvida de que nasci em Guarulhos. Gente, guarulhense. E a respeito de detalhes da infância, nasci numa casa muito simples, muito humilde. Fui criada por um metalúrgico e uma professora. E eu sou a filha caçula do seu Manuel e da dona Shirley. O Rafa me antecedeu. Temos uma diferença de 6 anos e 10 meses. E com ele, com esse meu irmão, cresci e aprendi muita coisa. Atualmente, nós residimos em municípios diferentes, mas o convívio familiar e todos os desafios enfrentados, vencidos até aqui, têm me construído. Falando ainda de infância, vivi processos bem complexos. Vivi um cenário terribilíssimo
de tentativa de abuso, e que fique claro que isso não ocorreu estritamente no cenário familiar, era uma influência externa. E o Eterno me guardou desde muito cedo. E compreenda que se você viveu algo similar, se você se viu num cenário semelhante, com um abuso consumado, isso não significa que Deus tenha perdido o controle de algum detalhe da sua história. Eu não estou aqui dizendo fui livrada e isso me distingue de alguém. Não é sobre isso. Mas eu quero explanar um pouco do que essas tentativas produziram em mim. Produziram marcas profundas de alma, Lucas. Produziram impactos terribilíssimos. E durante a minha pré-adolescência, eu vivi um cenário de opressão e de depressão que eu mesma não tinha estrutura para compreender. E apenas o relacionamento com Deus me fez respirar de novo, me trouxe de volta à vida, me fez compreender que ainda vale a pena viver. Falando de infância, temos essas partes que são terribilíssimas, mas foi também durante a minha infância que o nome de Jesus me foi apresentado. Eu recordo que aos meus 7 anos, numa aula, na escola bíblica dominical, numa das salas da Igreja Batista Independente, alguém fez uma pergunta. Quem quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? E sem nem compreender muita coisa, eu sinalizei que queria. Depois de ouvir uma breve explanação sobre o assunto do dia, eu decidi que queria. E foi quando, embora eu não pudesse prever, inexplicavelmente uma lágrima caiu dos meus olhos. Apenas algum tempo depois, e por que não dizer apenas alguns anos depois, eu compreendi quem era que estava penetrando no mais profundo do meu ser, promovendo uma reação que era incompreensível nessa instância, mas ele revelou com o passar do tempo que era sobre a profundidade do seu trabalho em mim. E se tratando um pouco ainda da parte da infância, como a Heloísa era na escola? Heloísa na escola sempre foi muito dedicada. É sério. Mas não deixei de ser arteira. Oh, meu Deus. Arranjava cada coisa, gente. Foi terribilíssimo. Eu queria conhecer um pouco mais das artes de outras crianças, porque eu mesma pintei, bordei, vendi o bordado. Foi terrível. Para vocês terem noção, eu cheguei a mexer com água sanitária para provar, sentir o gosto. Tocava o terror. Meu Deus. Mas na escola sempre fui muito dedicada, muito disciplinada. Enfim, eu gostava daquela ambiência. Gosto. Até hoje. E no ministério, assim, do louvor, você começou na infância também, louvando? Eu comecei tocando. Você começou tocando? Tocando violão. Dentre todas as formas de expressão, de louvor a Deus, tocar foi a primeira coisa que me aconteceu. Subsequentemente, eu comecei a cantar. Mas não com muita habilidade. As primeiras vezes que cantei, os primeiros ensejos de audição, misericórdia, como era difícil me ouvir. E eis aqui um conselho. Se você deseja algo, se você almeja desenvolver uma habilidade, compreenda que é necessário ousar.
Ninguém começa sabendo tudo. Ninguém nasce fazendo tudo habilmente. Tem que ter coragem. Um dos apelidos que meu irmão me deu foi Dona Ousadia. E aí você começou tocando, né? Mas você aprendeu, assim, aulas? Como é que foi pra você começar a tocar violão? Aprendi com um primo. Um primo, na verdade, foi quem me incentivou. Eu sempre usei dicionário de acordes. Eu precisava do dicionário de acordes porque cresci cercada por destros. Mas eu sou canhota para tocar. Deixa eu explanar isso melhor. Sou destra. Escrevo com a direita. Faço tudo com a direita, mas toco com a mão esquerda. E apesar de ser canhota para tocar, eu não inverto as cordas do instrumento. Toco como canhota, mas em violão de destro. Que loucura. Dá pra Tô entender? tentando pensar aqui como que funciona isso. Ao invés de inverter as cordas, inverto os acordes. Nossa. Meu, é doido isso. E aí você aprendeu assim? Aprendi assim, mas cresci tocando com destros. Então eu compreendo tudo que um destro faz. Embora nem todos os destros compreendam O que você faz? o que toco. Entendi. E aí você começou a cantar com quantos anos? Você lembra quantos anos você começou? Eu comecei a tocar com aproximadamente 9 anos e comecei a cantar com 14. 13 ou 14 anos. 13 ou 14 anos. E aí você começou cantando nas igrejas mesmo? Exatamente. Aos 15 anos, eu já saía com uma equipe em formação. E é claro que meu irmão me acompanhava na época. E mais alguns ministros. E aos 15 anos eu já coordenava um projeto, uma banda, tínhamos uma configuração. Aos 15 já acessávamos alguns outros municípios. Claro que não era nada tão estruturado. Eu ainda desenvolveria muita coisa, ainda aprenderia muita coisa sobre a nossa ambiência de ministração. Eu ainda seria construída, como tenho sido até hoje. Mas apenas a nível de relato da experiência e dessa construtibilidade, aos 15 nós já passávamos por alguns lugares ministrando louvor. E como que é, assim, a sensação na época, no caso, de ser nova e já estar ministrando, assim, com tanta frequência nos lugares? É intenso, muito intenso. Para falar a verdade, não tem a ver estritamente com a Heloísa, mas foi a forma que Deus usou para desenhar o seu projeto e me levar a pessoas específicas, a lugares específicos, para que esse nicho, esse público fosse alcançado. Eu disse que não tem a ver estritamente com Heloísa, mas agora colocando o foco no que ocorria dentro de mim, isso foi imprescindível para que a minha mente não estivesse enterrada nos problemas que eu vivia, mas que o meu coração, a minha mente experimentasse outras coisas, experiências em Deus. O fato de estar em ambiências distintas, com pessoas diferentes, aprendendo com gente diferente, ouvindo a palavra, enfim, foi uma grande estratégia de Deus. E em paralelo a isso, quando você citou sobre os seus 15 e tal, você estava na escola nessa época, né? Sim.
Também estava estudando. Você já tinha alguma noção do que você queria, assim, no caso de profissão? Desde a infância, eu dizia que seria escritora. Mas sobre optar pela minha primeira graduação, pela engenharia de produção, eu não tinha assertividade sobre isso. Então, foi apenas ali no período final do ensino médio que eu defini vai ser engenharia de produção. Na verdade, eu tinha o desejo de cursar engenharia química. A galera que escuta hoje, que eu estudo tecnologia nuclear, pergunta se eu faço bomba. Bomba? O que você vai... Pior que é verdade, eu cheguei a pensar, será que ela faz bomba? Não, gente, não tem essa possibilidade de enriquecermos urânio a tal ponto. E aí, quando você saiu, assim, Você saiu da escola, já foi direto pra faculdade ou demorou algum tempinho? Fui direto. Aos meus 17 anos, ali no término do ano em que eu viraria para os 18, eu já estava matriculada em engenharia de produção e cursando a todo vapor. Mas você já trabalhava com alguma coisa nessa época ou só faculdade? Não trabalhava. Nesse período, me dedicava ao altar. Inclusive, esse é um assunto muito interessante, Lucas. Eu passei um longo tempo da minha vida me dedicando ao altar e vivendo do que dele procede. E isso é um assunto muito mal interpretado e mal compreendido, deturpado nos nossos dias. Primeiro, porque existe uma ambivalência. Por um lado, nós temos alguns ministros que agem de má fé, Sim. que tratam o altar como uma ambiência de mercantilismo. Eles fazem mercado das coisas de Deus. Por outro lado, temos alguns anfitriões que, tendo a condição de honrar alguém, desprezam. Sim. E então, no meio do caminho, há ministros que têm necessidades muito específicas, que de fato foram chamados para o altar, foram chamados para viver do que procede do altar. Mas, por conta dessa ambivalência, dessa dualidade, eles não são honrados como deveriam. E a Bíblia fala sobre isso de uma forma tão específica. Eu posso ler um verso? Fica à vontade. Uau! Eu quero encontrar uma referência na epístola que Paulo destinou aos Coríntios. O texto é terribilíssimo. Olha só. 1 Coríntios, no capítulo 9, o verso de número 9 diz: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Escute isso aqui com atenção. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? É Paulo quem está dizendo. Que conversa impetuosa. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós
que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. A palavra tem resposta assertiva para as nossas dúvidas. A palavra tem instruções muito específicas sobre como lidar com as coisas do altar. Se nas igrejas hoje, tanto os ministros quanto os anfitriões se posicionassem compreendendo que a ambiência do altar é uma ambiência de honra e não de comércio, tudo seria diferente. Convergindo, eu disse que passei um período muito significativo da minha vida me dedicando ao altar e vivendo dos recursos que procedem de lá. Odiernamente, eu não tenho vínculo empregatício, eu sou mestranda, obviamente estou desenvolvendo projetos, os projetos podem ser fomentados por alguma agência, ou pela agência internacional, ou por algo aqui no Brasil, mas majoritariamente hoje ainda vivo para o altar e do que dele procede. E é muito intensa, Lucas, essa vida de dependência de Deus. Quem tem um registro em carteira, quem exerce a sua função laboral, sabe que no dia tal vai chegar algo na sua conta corrente, na sua conta salário. Depender de Deus é um ato de coragem, é um ato de confiança. É sobre enxergar nele confiabilidade e depositar confiança. É sobre dizer, eu não vejo hoje, eu não tenho agora, mas eu sei que o Senhor faz. Eu sei que o Senhor pode. Eu não tenho condições, eu tenho apenas um desejo, mas se o Senhor quiser, eu posso ousar e por fé adquirir algo, acreditando que o céu tem recurso para pagar. É sobre esse tipo de coisa. É muito doido isso. Viver na dependência de Deus, assim, totalmente. É algo muito, muito doido, mas é incrível. Gera experiências, assim. Falando em experiência, você tem alguma, assim... Lógico que tem, né? Mas alguma, assim... Que falar de experiência com Deus nessa questão da dependência é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tem alguma que você lembre, assim? Sim. Na verdade, tenho diversas experiências. Eu quero compartilhar algo e que você não associe isso a um cenário de barganha. Mas é algo até mais recente. Agora, eu posso contar das mais antigas também. Vamos contar. Tem tempo pra isso, vambora. Veja só. Em um dia, com poucos recursos, eu precisava honrar um compromisso de abençoar alguém, de investir na vida de alguém financeiramente. Nem tudo no reino é sobre a moeda, mas o reino envolve a moeda também. E esse assunto da administração financeira que nós fazemos daquilo que Deus tem nos confiado é importantíssimo, porque nós precisamos honrar o Senhor com toda a nossa gestão, com a nossa vida pública. Honrar os compromissos financeiros é também uma forma de honrar o Senhor. E isso tem se perdido no meio do caminho. Antigamente, os cristãos tinham a fama
de resolver alguns assuntos no poder da sua palavra, no poder da sua asserção. Se eu disse que faço, está feito. Considere feito. Hoje, tudo isso está deturpado. Ninguém confia em ninguém. E por que essa confiabilidade se perdeu ao longo do caminho? Porque alguém desonrou o que proferiu. Compartilhando a experiência, eu desejava honrar alguém, abençoar alguém, honrar um compromisso. Mesmo sabendo que eu precisaria desses recursos para outras resoluções. E, pela graça de Jesus, o meu coração nunca foi preso a recursos. Porque desde cedo, desde muito cedo, eu fui apresentada a um Deus que é provedor. E então, eu fiz o que tinha que fazer, investi em quem tinha que investir. Cumpri o meu compromisso com o céu, dizendo: Deus, eu não tenho recursos agora para essa outra parte, mas faça algo acontecer, porque até o dia tal eu preciso honrar isso aqui. Lucas, não é sobre Deus ter deixado passar dias ou semanas. Em horas, eu disse em horas, o Senhor fez chegar à minha conta um valor de pelo menos 10 vezes mais em relação à proporção que eu havia semeado na vida de alguém. Dá para dizer que isso é coincidência? Dá para dizer que isso é obra do acaso? Na verdade, tudo isso é sobre um Deus que me conhece na microscopia da alma e que considera todas as esferas das minhas necessidades. É sobre Ele. É sobre alguém que ouve e responde. É sobre alguém que enxerga um cenário, mas que acessa outro, dizendo a alguém: semeie na vida dela, porque ela fez. Oh. A Bíblia é real, a palavra se cumpre. E quando nós compreendemos princípios, o céu reage. E em nosso favor. Muito forte. Assim, é fortíssimo ver o nível de conexão, assim, com Deus. Sabe? Tipo, a forma de conexão com Deus, de ele responder em horas, assim, tipo, algo surreal, sabe? Deus é terrível. Eu digo isso sempre no superlativo. Deus é terribilíssimo, gente. E é uma vida de dependência, assim, que... Meu, é incrível viver na dependência de Deus. É algo incrível. Sim. Se eu posso inferir, se eu posso concluir algo a respeito disso, é que é intenso demais. Não dá para romantizar e dizer que isso exclui as dores e as preocupações. Se tem algo que eu tenho dito e registrado nesse período, é que a linha entre um anseio e uma ansiedade é muito tênue. O nosso coração se agita por tão pouco. Sim. Então, depender de Deus, eu vou usar essa exata expressão, é algo muito louco. É algo muito louco. Quando eu estava concluindo a minha primeira graduação em engenharia de produção, o meu maior desejo no período era ingressar em uma organização, trabalhar, enriquecer. E amém. E o céu costurou uma história diferente.
O que Deus fez? Ele intensificou o meu exercício ministerial nos anos finais da engenharia, e tudo aquilo que eu tinha projetado sobre trabalhar, ganhar muito dinheiro, viver muitas coisas muito rápido, tudo isso foi por água abaixo. E falar a respeito disso é falar também sobre um Deus que, por tanto amar, está disposto a ferir, está disposto a nos desconstruir, está disposto a dizer: não é do seu jeito, eu respeito o seu desejo, mas eu não vou fazer nada no seu tempo, porque eu não sou obrigado a me render às suas expectativas. É como se Deus tivesse dito naquele período: Heloísa, eu não sou refém dos seus desejos. Eu não tenho obrigação nenhuma de fazer algo na sua perspectiva. Tenho o meu tempo, tenho o meu jeito e vou me revelar a você. Volte a me perceber, nos detalhes do que te circunda. Volte a olhar ao redor com cautela, para compreender que eu sempre estive aí, que eu sempre cuidei de tudo. E logo, Lucas, eu descobri que não era estritamente sobre o galgar ou sobre o desejo de crescer financeiramente ou de conquistar alguma coisa. Não era estritamente sobre isso. Na verdade, Deus estava descortinando uma grande crise que estava acontecendo na minha alma, e que, se eu tivesse prosseguido no exato plano que eu tinha, eu provavelmente não teria entendido a proporção do que eu estava vivendo, a proporção da crise. Então Deus permitiu que as coisas acontecessem exatamente daquela forma, para que eu aprendesse um pouco mais sobre Elô, sobre ele, sobre quem é ele em mim. Quando você terminou, você citou sobre o final da faculdade de engenharia. Quando você terminou a faculdade, você já ingressou em outra ou você manteve ali o ministério? Eis aí uma outra coisa terribilíssima para compartilharmos. Quando eu terminei a engenharia, eu estava vivendo uma depressão profunda. Justamente porque eu queria tanto algumas coisas e não vivi. E o pior, quem estava ao meu lado dizia: ela tem potencial, ela é inteligente, ela tem habilidades, ela tem alguns requisitos que a destacam. Ela se dedicou por tantos anos. Por que não exercer a profissão? Ela não quer. Deve ser preguiça. Viver o ministério é só uma opção para alguém que não deseja empregar força laboral, que não deseja suar para o seu próprio sustento. De verdade eu suei. Suei de nervoso, suei por diversos outros fatores nesse período. Vivi uma depressão profunda. Não somente por isso, mas por outras causas também muito relevantes. Eu vivi uma transição e agora eu quero falar sobre uma ambiência religiosa denunciando a religiosidade. Compreendam aqui
que o problema não é professarmos a fé e vivermos a religião. A religião é um modo que religa, que conecta o homem a Deus. Mas a religiosidade, a ausência de racionalidade, os extremos do que algumas pessoas aludem como doutrina, tudo isso é capaz de fazer alguém adoecer. Foi o que eu vivi numa ambiência preciosíssima do pentecostalismo. Muitas coisas geraram marcas e feridas muito profundas. E então alguns sofismas foram criados. E Satanás tentou aproveitar isso. Ele fez isso muito bem. E foi nesse período que algumas coisas começaram a ser descaracterizadas em meio à crise. Aonde? Na minha mente. Eu frequentava uma ambiência maravilhosa, onde o céu tinha acesso. Era um lugar em que Deus falava. Era um lugar em que Deus tinha liberdade de expressão. Mas em meio a toda essa expressão divina, era preponderante a ação, o pensamento humano. E aí, quando eu deixei de ouvir o Senhor e ouvir estritamente a opinião humana, eu me perdi. Me perdi em mim. Até que o Senhor criou caminhos. Caminhos de renúncia. Afinal, eu já estava acreditando nas inverdades. Então, para me trazer de volta, para me fazer respirar de novo, o céu precisou quase que me desfibrilar. Choque. E como se deu o meu processo de cura? Quando eu passei a atentar às verdades da palavra. Lucas, eu sou cientista da área nuclear. Isso é um pouco mais raro, pelo menos em meio ao nicho em que eu estou, em meio à ambiência que eu acesso com frequência. Mas apesar de viver esse extremo da ciência, eu sou cristã, missionária, uma jovem, pentecostal, até o tutano. Amo! Os extremos do nosso meio são capazes de fazer alguém adoecer. Não supervalorize as suas experiências se você nunca parou para abrir o livro. Qualquer expressão em que você se fundamente e que não tenha a ver com a Bíblia pode ser uma mera porção de esterco. A minha pastora, uma das minhas pastoras, pastora Cida Nascimento, sempre cita isso embasada naquilo que Paulo afirmou aos Filipenses, se não estou enganada. Ela vive dizendo por aí: o que você pensa é esterco. Não importa o que pensamos, importa o que Deus diz. No que se trata de experiência, de expressão no nosso meio.
tudo precisa passar pelo crivo da palavra. Ela é não apenas um parâmetro, mas ela é a base. Você citou sobre o seu processo de depressão. Quanto tempo durou esse processo até a cura? Tempo, pelo menos 4 anos. 4 anos. Foi terrível. Eu moro há pelo menos 9 anos no 10º andar de um apartamento. No 10º andar de um edifício, perdão, um apartamento. E naquele tempo, no ápice da crise, não havia um dia sequer que eu não pensasse em me lançar de lá. Pouca gente sabia. Pouca gente estava perto a ponto de entender a proporção. Eram dores muito profundas de alma. E naquele período, eu vivi essa junção da desconstrução dos meus desejos, de não viver as expectativas que eu tinha traçado para a minha vida profissional, e essa crise que aconteceu dentro da igreja. Então pense, o lugar em que eu buscava apoio, o lugar em que eu supostamente deveria me sentir segura, foi a ambiência da minha maior dor. Religiosidade pode matar. Pode matar. Nós precisamos urgentemente aprender a viver a religião de uma forma saudável. Como? Sendo gente. Se Deus quisesse que fôssemos anjos, Ele teria nos criado como anjos. Nós precisamos reconhecer a nossa humanidade. É isso. Nesse tempo que você estava muito mal, nesses 4 anos, assim, você continuava ministrando ou cantando? Ou deu uma parada? Continuava ministrando, exceto no último ano que antecedeu a minha cura. Eu tomei a decisão, eu disse, eu não acesso mais o altar a partir de hoje. E aí eu vivi uma transição. Deus havia anunciado que Ele me levaria a um novo pasto para que eu não morresse por inanição. E então eu decidi nesse período que, acessando esse novo lugar, estando nessa nova igreja, eu não faria mais nada, eu não iria a lugar nenhum, eu não fluiria, não jorraria sobre ninguém. Só que Deus me surpreendeu nesse período, Lucas. Porque apesar de empregar todo o meu coração naquilo que eu tinha decidido, Deus permitiu que na igreja local eu começasse a ministrar. E isso foi uma surpresa não apenas para mim, até mesmo para os ministros que me circundavam. Algumas pessoas diziam, geralmente, quando alguém chega na igreja, se senta por determinado período e ouve, e é nutrido para apenas alguns meses ou então anos depois erguer-se para falar. Só que Deus sabia qual era a verdadeira necessidade do meu coração. Deus sabia que uma paralisia naquele tempo seria um caminho de morte. Então eu compreendi desde então que, independentemente daquilo que eu faça,
subjacentemente, seja na ciência, seja em qualquer outra ambiência, em qualquer outro nicho, esfera da sociedade. Eu sempre vou estar ligada ao altar, porque nasci para isso. Nasci para o Deus do altar. E aí, quando eu falo sobre estar no altar, não falo estritamente de uma plataforma. Às vezes, o altar é uma ambiência distinta. Mas tenho vivido inúmeras oportunidades de falar dele ou de mostrar quem ele é, mesmo em silêncio. Uma curiosidade que ficou assim, que eu perguntei pra você sobre o processo de depressão ali. Como era cantar e tá do jeito que você tava? Ou ministrar? Intenso, terrível. Em alguns momentos eu vivia sensações, aqui eu quero falar de alma, sensações maravilhosas no altar, mas pouco tempo depois eu me deparava com o meu vazio, eu me deparava com o quarto escuro, quando as luzes se apagavam, apenas o meu travesseiro e o Senhor sentiam a textura das lágrimas. Isso é intenso. E aqui vai um convite a você. Se porventura você tem vivido um processo semelhante, não deixe de se cuidar. Porque Deus se importa com a sua vida em toda a expressão. Deus se importa com quem você é por inteiro. É sobre corpo, alma e espírito. Não deixe de se cuidar. Você é relevante para o céu em completude, por inteiro. Não abra mão da sua vida sentimental. Não abra mão de cuidar das suas emoções, focando apenas em ministério ou focando nas realizações que você tem vivido até aqui. Você nunca será inteiro se não se submeter a ser tratado pelo céu por inteiro. Existe cura para você. Existe a possibilidade de ser completo em Deus. Tem esperança. Entrando na parte do estudo da faculdade, da área, eu fiquei com muita curiosidade de saber como é que funciona a parte da ciência nuclear. Como que funciona isso? Funciona aqui no Brasil. Aqui no Brasil temos Angra 1 e Angra 2. Angra 3 está em desenvolvimento e temos muito trabalho na área nuclear. Eu estudo a parte de rejeitos radioativos, mexo com isso. Mais especificamente, meu projeto é sobre fontes radioativas seladas em desuso. Nós não podemos simplesmente descartar, porque não é lixo. O que é lixo, a gente descarta. E pronto, não há problema sobre isso. O que é rejeito é algo que não pode ser aproveitado para nada, mas por ainda possuir altos níveis de radioatividade, precisa ser armazenado. E por quanto tempo? Depende. A meia-vida de cada radionuclídeo é muito variável. Alguns radionuclídeos têm uma meia-vida de mais de 1.600 anos. Outros radionuclídeos têm uma meia-vida de dias. E deixa eu explanar esse negócio para você. Meia-vida é o período que um radionuclídeo leva para se desintegrar e se transformar em outra coisa. A ideia é, nós temos um radionuclídeo se transformando em todo o tempo em algum outro elemento. Só que enquanto isso acontece, a gente precisa guardar essas coisas.
Então, eu estudo a forma como nós podemos armazenar isso seguramente. Eu estudo todo o processo, focando na saúde do operador, na proteção do meio ambiente, na proteção do público. Incrível. E como assim nasceu isso no seu coração? Eu fui vista. Deus é tão terrível que cria caminhos. Eu fui vista durante a minha primeira graduação por um professor que leciona na USP. E ele disse, essa menina é diferente. Ela é muito dedicada. O perfil dela é bem acadêmico, no sentido de gostar da pesquisa. Vou fazer um convite a ela, vou falar do programa nuclear. E eu ouvi, me apaixonei por isso. No intervalo entre a engenharia e o mestrado em tecnologia nuclear, eu desenvolvi uma iniciação científica na USP, publiquei um título sobre energia fotovoltaica e, enfim, foi incrível. Isso abriu portas para o mestrado. E até hoje tenho vivido também algumas bênçãos e reconhecimentos que aludem a esse tempo, a esse intervalo. Hoje, por exemplo, eu estou corrigindo o artigo de alguns colegas acadêmicos chineses que vão publicar em uma revista de Qualis A1. E por conta do projeto que eu desenvolvi em energia fotovoltaica, eu recebo o material deles para corrigir e dizer se essa revista científica pode ou não publicar esse conteúdo. Você sempre teve no seu coração assim essa parte de pesquisa, de ter curiosidade mesmo? Sempre foi desde pequena? Você sempre teve isso? Sempre. Mas eis aqui um outro ponto a destacar. Durante a depressão, algumas coisas ficaram descaracterizadas. A minha sensação era de que eu tinha perdido o interesse em tudo, inclusive na comunicação. Foram os anos mais silenciosos da minha vida e esse foi o tempo em que eu deixei de pesquisar, deixei de desejar conhecer as coisas. Perdi interesse mesmo. Eu precisei viver um resgate em Deus, o resgate da minha alma, para que eu conseguisse retomar os projetos na ciência. Isso é tão louco. E aí, quando eu retomei, quando eu passei a respirar de novo, eu entendi que Ele é Senhor da ciência. E não existe um nanômetro na Terra que Deus desconheça. Eu entendi que Ele é o Deus do átomo, que Ele é o Deus da área nuclear, que Ele permeia cada espaço da instituição que eu estudo. Eu descobri que eu podia sentar com Deus para estudar para as minhas avaliações. Eu descobri que na verdade a ciência é também um meio de compreender melhor sobre o que Ele fez, sobre quem Ele é, sobre como Ele age, ou sobre o que Ele está fazendo. Hoje, assim, a gente, pelo menos eu cresci assim na igreja e as pessoas tinham meio que não sei se um medo talvez, mas meio que reservadas pra falar de ciência. E tipo, ver você falando assim é algo incrível, porque você conseguiu, assim, em certo ponto ligar a ciência ao evangelho, tipo... E isso é incrível, tipo, eu nunca realmente, eu não lembro de ter uma situação assim que eu ouvi algo do tipo. E como é essa sensação, assim, pra você de
de conseguir envolver as duas coisas de uma forma que, tipo, as pessoas não falam disso hoje em dia e você consegue envolver de um modo que, tipo, parece ter tanto sentido tudo, assim, que se ligam as coisas. Eu hoje compreendo que parte do propósito da minha vida é mostrar às pessoas que Ele é o Deus da ciência. Ele criou tudo. E o que a ciência faz, se não sistematizar hipóteses até que se consiga compreendê-las e então prová-las. A ciência, na verdade, é um meio de organizar as ideias. Então, a ciência é absurdamente necessária. Erra aquele que pensa que o Senhor e a ciência são realidades antagônicas. Não dá para pensarmos assim. Na verdade, perdemos muito tempo enquanto essa era a nossa asserção. Deus criou todas as coisas. Portanto, esse também é o mundo dele. Ele não vem à Terra eventualmente para alguma coisa específica. Não, ele criou, ele tem familiaridade com tudo o que está aqui. Ele é o Deus da cientificidade. E eu costumo dizer que todo caminho para a produção de conhecimento e de conhecimento genuíno também procede de Deus. Ele é o caminho. Ele é o caminho para que nós produzamos algo. Acho tão terrível quando no livro de Daniel o texto relata que Deus deu a esse grupo de jovens, Deus deu a eles inteligência e sabedoria para que aprendessem a ciência e a cultura da época em Babilônia. Então, envolver-se com aquilo que circunda não é uma coisa absurda e que não deve ser feita. Envolver-se na ciência, investir na vida acadêmica, não é uma coisa absurda. É parte do projeto de Deus para que sejamos relevantes na sociedade em que Ele nos inseriu. E eu ouso dizer que o céu precisa de representantes em cada esfera, em cada lugar. Deus precisa de alguém para que ele tenha acesso, para que ele se revele a quem está por ali. Eu entendo hoje que Deus escolheu Elô para acessar a USP. Eu tenho colegas de trabalho, de desenvolvimento científico, que são ateus. E como é que você se porta nessa ambiência, Heloísa? Ora, normalmente não é sobre bombardeá-lo com conhecimento teológico, mas é sobre viver Jesus. E então permitir que esse Jesus que vivo seja visto em ações, em reações, em momentos muito específicos. Pequenas frases fazem toda a diferença. O céu tem caminhos terribilíssimos. Tratando agora um pouquinho de USP que você citou, tem alguma experiência, assim, que você lembre, tipo, marcante, assim, com os cientistas de lá? Que você citou sobre como a Heloísa é lá dentro. Você tem alguma experiência, assim, que você levou o Senhor até eles, levou Jesus até eles? Sim. No ano de 2010,
2019, no começo de 2019 ainda não era um contexto pandêmico. E eu tinha algumas aulas presenciais. E eu recordo que na abertura de uma disciplina, era a primeira aula inaugural, um dos professores propôs um debate. Nós éramos apenas 3 alunas no Brasil sentando para aprender sobre aquilo. 3 alunas. E o professor propôs um debate, eu olhei para a sala ao redor, e eu já logo pensei, não dá para fugir aqui, né? Se fosse uma aula, uma multidão, responde um, fala outro, expressa a opinião outro, e eu... Mas eu também não tinha nenhuma pretensão de fugir. O professor propôs um debate e o tema dele era: porventura, ciência e religião têm alguma conexão? E, pasme, a conclusão, ou melhor, a inferência deles era de que jamais ciência e religião teriam alguma ligação, alguma possibilidade de conciliação. Mas eu precisei me expressar. E ali, Lucas, não era sobre o quanto o conhecimento teológico tenham, não era sobre abrir a Bíblia diante deles, mas era estritamente sobre me posicionar. Era sobre resgatar na memória quem sou e tudo o que vivi com este Deus. E dizer, independentemente da sua crença, que preciso respeitar, eu sei que ele existe. Eu sei que o eterno é uma realidade. E foi terrível, foi intenso. Eu cheguei num primeiro ensejo vivendo a necessidade de me posicionar. Expressar fé. Já abrindo parênteses nisso, já deixa um conselho para jovens, porque eu imagino que em várias áreas hoje na faculdade, os jovens, querendo ou não, são bombardeados, o jovem cristão, em certo ponto. E ele precisa se posicionar. E deixa um conselho para os jovens que estão ingressando, que não ingressaram ainda e pensam em ingressar, ou que já estão lá dentro e estão sofrendo com isso. Fica à vontade. Você precisa viver um relacionamento profundo com Jesus. Você precisa se submeter à palavra. E tendo vivido isso, logo vai entender que o céu não pode ser trocado pelas propostas que estão ao seu redor. Sejam elas meramente audíveis ou que assumam outros campos de tentação, independentemente do nível de proposta que tenta ganhar o seu coração. Se ele estiver escondido em Jesus, você vai relembrar o valor de honrar o Senhor, seja lá onde for. É sobre isso. Não dá para viver um posicionamento se você não tem paixão pelo Senhor. Não dá para defender com força algo ou alguém que você não ame de verdade. Então, o meu conselho para você não é sobre se preparar de forma absurda, lendo um monte de coisa para combater as ideias. Não é só sobre isso. É sobre amar Jesus com força. E aí, estudar e saber combater, olhar para a palavra
e estar preparado para falar sobre ela em qualquer ambiente vai ser apenas consequência desse amor que é nutrido no secreto. Oh. É forte, é muito forte isso. Hoje em dia a gente vê, não só na faculdade, eu acho que em diversos lugares, a gente, em certos pontos cristãos, eles são um alvo. E o posicionamento eu acho que é importantíssimo. E é como você falou, não é se preparar. Não, você tem que estar preparado ali a todo momento com o Senhor. Você tem que estar em oração, você tem que estar em jejum, em leitura da palavra. Você tem que estar pronto. Porque não só na faculdade, não só em qualquer lugar que a gente pise, a gente tem que estar pronto. O Senhor, eu creio que o Senhor deseja que estejamos prontos para nos defender, independente de tudo. Não nos defender, mas defender Ele. Defender aquilo que a gente acredita. E, resumidamente, acho que é isso sobre essa parte. É muito forte. É um debate muito, muito incrível mesmo. Terrível. Isso ainda é muito mal visto, mal compreendido. Se porventura você tem um sonho de estudar, de chegar a determinado lugar, de galgar posições, de construir o seu cenário, de construir a sua família, a sua casa, tendo se dedicado antes a alguma profissão. Não desista. Não desista de buscar estrutura para que tudo ocorra em honra, da forma como Deus projetou para a sua história. As pessoas dizem, e dizem de uma forma tão banal, que Deus tem o melhor. Isso se tornou um jargão. Mas seria tão precioso se de fato acreditássemos que o céu tem o melhor. Se prepare para viver o melhor. Porque apenas em casos muito específicos alguém experimenta todas as bênçãos propostas estando completamente despreparado. Isso é milagre, meu filho. Isso tem outro nome. Isso abriu um parênteses na minha cabeça, porque a gente cresce na igreja vendo muitos pregadores assim citando: as melhores vagas são nossas, os melhores lugares, eles são nossos. Mas também tem a nossa parte. Tem a parte do Senhor, mas tem a nossa. Tem a nossa função. A nossa função é se preparar para isso. Se preparar para receber o melhor do Senhor. Não é só o Senhor dar o melhor dele e a gente ficar parado esperando. Exatamente. E como eu desejo que com a mesma força que alguém prega, que alguém profetiza essas melhores vagas, essas melhores coisas, como eu desejo que essas pessoas profetizem com força também, que elas instruam os jovens com força também. Estude, se esforce por isso, corra por isso, empregue tempo nisso, sente-se com os livros abertos, vai valer a pena. Crie novos hábitos. Existem coisas, Lucas, que a gente não curte tanto. Pelo amor de Deus. Por vezes, eu já virei noites estudando. Eu tô falando sobre ver raiar o dia. Sobre levantar da cadeira, abrir assim a cortina e falar: meu Deus, amanheceu. E como eu estava estudando. E foi extremamente prazeroso. Pelo amor de Deus, meu filho. Hipócrita eu não sou. Mentirosa não. Eu tenho outras falhas, mas mentirosa não sou. Há um preço. Mas eu creio demais num texto que diz que Deus respeita a lei da semeadura, o princípio da semeadura. Deus respeita. E tudo quanto semearmos, nós vamos colher em um dia. Eu não sei, tem gente que já tem vivido uma outra fase, a fase
de apenas regar, de apenas nutrir a terra, acompanhar o estado da terra, não desista, não pare, porque aquele que dá crescimento é poderoso para te fazer provar os frutos. E Deus não vive economizando recursos. Ele é poderoso para te fazer abundar em todas as coisas. Deus é demais. E você estava citando agora, e é incrível porque quando a gente faz esses tipos de programa, né, que a gente... O nosso estilo de programa, que é entrevistando o convidado, sabendo sobre a vida dele e tudo mais. Muitas pessoas que conhecem o convidado, às vezes ele olha assim, conhece de ver na igreja, olha e fala, poxa, mas ela é formada em tal coisa, ela é escritora, mas não sabe o que passou pra chegar ali, né? Não sabe o sacrifício. Não caiu do céu a formação no seu colo. Exatamente. Eu vivo dizendo que quem nos vê no altar não faz ideia das guerras que nós travamos no secreto. Você afirmou há pouco, quando estávamos conversando, ainda no período que antecedeu o programa, aqui. Sim. Você afirmou que me viu no altar. Nós estávamos no mesmo culto. Naquele dia, passou na sua cabeça sobre algumas dessas coisas. Isso é muito comum. Na igreja, no altar especificamente, nós não sabemos muito sobre o outro. Nós temos contato geralmente com aquilo que Deus faz em alguém ou a partir de alguém. É sobre o que flui na ambiência. Mas nós não somos formados apenas por singularidades. Nós atuamos em diversos lugares. E isso é tão terrível, porque Cristo em nós tem a oportunidade de acessar diversos ambientes e de tocar diversas pessoas aqui, ali e acolá, e é assim que o projeto de Deus se desenvolve. Quando nós compreendemos que não somos formados de singularidade, mas podemos expressar o Senhor, viver o Senhor em diversas esferas, ser luz para alguém. O que é muito louco é que, por mais fervorosos que os líderes eclesiásticos sejam, em algumas esferas não há acesso para a igreja. Me diga, como a igreja entraria numa sala, eu vou usar o meu exemplo, numa sala de tecnologia nuclear? Me diga, como projetaríamos uma pregação para cientistas em tráfego internacional? Aonde nós os reuniríamos? E com que argumento nós diríamos: sentem-se, porque hoje nós vamos abrir a Bíblia? Deus precisa de gente em lugares específicos. Profundo isso. Vamos falar agora de algo recente que no meu banco de informações eu tenho sobre a Heloísa. Não vou citar o lugar, né? Mas vou falar aí que a Heloísa recebeu uma premiação em um lugar aí, que ela vai falar, que é algo muito, assim, importante. Imagino pra ela, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência, quando foi. Assim, quando eu vi, eu fiquei tipo,
Meu Deus. Gente, eu vivi a dádiva de ser contemplada como scholarship em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. E fui para um congresso. Eu já tinha a pretensão de participar do congresso apresentando o meu trabalho, mas Deus me deu algo além. Veja só, é um congresso na área de rejeitos radioativos, é o Waste Management, e nós tínhamos um grupo de 7 pessoas na USP. Eu era a única menina no meio da galera. Vamos nos preparar, enviar conteúdo, vamos. Mas no meio do caminho surgiu a oportunidade de uma análise curricular para uma scholarship. E eu fui contemplada. E foi algo tão terrível, porque isso também foi um propósito colocado diante de Deus, Lucas. Eu recordei daquele tempo, das frustrações profissionais, e eu disse, Deus, se esse é o momento de viver uma ascensão profissional, comece a sinalizar isso. Eu sei que dentre milhares de cabeças no mundo, eu posso ser vista como mais uma na ciência. Mas eu sei que diante do Senhor eu não sou apenas mais uma. Eu sou completamente sua. Então, revele-se nisso e me conte também os próximos passos. Eu enviei as informações para análise curricular e foi uma surpresa terribilíssima, maravilhosa, quando recebi a notícia de que a bolsa, a scholarship era minha e que eu precisava comparecer à conferência para um ensejo de honras, um ensejo das premiações, e viver tudo aquilo foi um sonho. Eu ouvia Deus falar há pelo menos 9 anos. 9 anos. Eu ouvia o Senhor falar que eu pisaria nos Estados Unidos. E durante todo esse tempo, eu não sabia como. Primeiro, porque não tinha dinheiro para isso, gente. E não tem o mínimo constrangimento de dizer isso a você. Eu não tinha recursos, mas Deus fez algo tão terrível, porque os meus anfitriões custearam a minha passagem, custearam a minha hospedagem, a minha alimentação. Meu Deus. Tudo. Literalmente tudo. Tudo. Ainda fui premiada. Deus, de fato, faz. Deus não esquece o que diz. Deus não tem problema de memória. Eu esperei por 9 anos. Talvez, se tivesse me posicionado antes, teria vivido algumas coisas ainda antes. Mas compreendo que vivi no tempo certo. Vivi essa intensa realização em Deus agora em 7 de março de 2024. É algo bem recente, é milagre recente. E eu vejo o Senhor em tudo isso. É tudo sobre Ele, na verdade. Eu vivi algo tão marcante lá do outro lado, e vale a pena a gente conversar sobre essas especificidades. Lá pelo 4º, 5º dia de congresso científico, eu já estava sentindo a ambiência muito pesada. Falar de mundo espiritual é tecer um discurso apenas para aqueles que creem. Eu estava numa ambiência em que as pessoas tinham a narina lá no 3º céu. Eles construíram uma vida profissional carregada, marcada por muito sucesso. E observar algumas coisas
era meio desgastante, era bem dispendioso. E lá pelo quarto, quinto dia de conferência, eu falei, Deus, a sensação da minha alma é de cansaço. Como eu queria achar um crente pentecostal por aqui pra gente orar junto e só pra eu lembrar da ambiência que tem no Brasil. Só pra eu lembrar dos cultos, Deus. E num dia, pela manhã, eu estava na fila do breakfast quando uma moça, uma doutora, olhou no meu badge. Ela olhou no meu crachá e disse, "Oh, Brasil!" E eu, Brasil. E então, a frase subsequente, lancei na língua portuguesa. Eu logo pensei, se o fato de eu ser brasileira saltou aos olhos dela, ou ela tem alguma familiaridade com a nação, algum apreço pela nação, ou talvez ela de fato seja brasileira também. Lancei a próxima frase na língua portuguesa e ela, meu Deus, que bom te encontrar, que bom encontrar brasileiros. Ai, meu pai do céu. Eu a apresentei ao meu grupo de amigos, reiterando, eu era a única menina dentre o grupo de 7 pessoas que estavam na conferência científica. E aí, a galera foi terminando o café. Dali a pouco, ficamos apenas eu e doutora Juliana à mesa. E eu lancei uma pergunta. Até então não sabíamos muita coisa uma sobre a outra. Mas eu lancei uma pergunta. Eu disse, ô Ju, o que é que você faz além daqui? Eu sei que esse ambiente nos convida a olhar apenas para o sucesso profissional de todo mundo que está aqui. Mas você já parou para pensar que nessa ambiência há muita gente mascarada? Tem muita gente infeliz, mas que está muito bem posicionada, encobrindo quem é o que de fato sente. São doutores. É um nicho de um monte de PhD. Mas todo mundo aqui continua sendo de carne. Tem sangue correndo aqui, ali e acolá. E aí, eu perguntei pra Ju, quem é? Quem é você além desse ambiente? O que é que você faz? O que te faz feliz? Doutora Ju já logo disse, eu invisto em projetos sociais. Eu frequento uma igreja. Eu falei, pronto. Opa. Era a informação que eu precisava, minha filha. Que igreja você frequenta? Começamos a trocar ideia. Algum tempo depois, nós estávamos num intervalo, num espaço da conferência, orando, falando a palavra e vivendo uma edificação mútua. E foi tão terrível o que Deus fez. Nós conseguíamos sentir Deus num quarto de hotel de um jeito tão terrível, mas tão terrível, de modo que nem em algumas igrejas, em alguns altares, eu experimentei isso. De fato, Deus estava lá e nos encontrou. Ele nos reanimou naquele dia. Ele nos fez entender que há um propósito em tudo. Imagine, fui encontrar uma crente pentecostal do outro lado da terra. Santo Deus. É o céu ou não? E tem em todo lugar. A gente que não imagina aqui. A gente que não imagina isso, né? Mas em todo lugar tem. Em todo lugar tem gente espalhada. Tem os seus representantes. Ele tem.
Basta olharmos ao redor com cautela, com circunspecção. E então vai ser possível percebermos Deus em tudo. Eu recordo de uma referência. Vou abrir o texto. Fique à vontade. No livro do Êxodo, o 3º capítulo, algo tão terrível que eu relembrei essa referência recentemente por meio de um sermão do evangelista Aldair Belo. Eu vivo um relacionamento com esse registro já há alguns anos. Êxodo 13, o texto diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então diz consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Lucas, esse registro é demais, porque fala a respeito de alguém que estava em meio à rotina. Estava fazendo algo comum, banal. Fazia parte do cotidiano de Moisés apacentar o rebanho de Jetro, seu sogro. Então, talvez num dia em que ele não esperava nada de excepcional, nada de incomum, ele simplesmente foi achado por Deus no meio do deserto. E aí, o fato de uma sarça pegar fogo não é nada extraordinário. A ciência explica. Autocombustão. É uma planta debaixo de baixos índices de umidade, solo escaldante típico do clima desértico. Uma planta simplesmente pega fogo. Autocombustão. O que é terrível é que Deus optou por se esconder atrás de algo comum no cenário desse Moisés. Ele provavelmente já tinha visto outras sarças pegando fogo em anos e anos de deserto. Mas para perceber que tinha algo diferente com aquela sarça em questão, foi necessário ser um tanto observador. E por que eu estou falando disso? Porque nós precisamos aprender a olhar ao redor com cuidado, entendendo que Deus é o Deus do cotidiano. Ele é o Deus que quer se revelar na nossa rotina. E de vez em quando, o cansaço de cruzar o deserto, o cansaço de viver as mesmas coisas, o cansaço de estar submetido às mesmas atividades, de viver a rotina em todo o tempo, o cansaço que isso gera nos rouba a sensibilidade de focar o olhar e entender que Deus tem a coragem de aparecer aonde? Ali, na próxima esquina do deserto. É sobre isso. É sobre entender que
aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro canto da existência, o Senhor sempre estará. Ele sempre proverá. Ele sempre se revelará. É sobre isso. Profundo e muito forte. Pra gente, estamos chegando ao final, pra gente encerrar. Você citou sobre os Estados Unidos, né? E teve mais algum lugar, assim, que Deus te levou já? Do mundo? Estive no Chile. Retorno agora ao Chile para viver um propósito muito específico, além de descansar. Aí uma coisa, respeite o seu corpo e a sua necessidade de descansar. Meu Deus. Uma pergunta que eu esqueci também de fazer no início, a gente faz agora. Como você faz para conciliar tudo? E dar um descanso pro corpo também? Conciliar o ministério, conciliar os estudos e ali conseguir tirar um tempo para respirar e recarregar as energias. Isso ainda tem sido um desafio para mim. Porque não é muito raro de acontecer. Ainda viro noites. Projetando. Mas para que eu consiga descansar, o que faço? Trago a memória que enquanto descanso, eu também estou honrando o Senhor. Por muito tempo eu achei que produzir era cumprir o meu propósito. Mas quando descanso, quando cuido desse templo, eu estou honrando o Senhor. E como é que eu tenho feito isso? Investindo em estar com os amigos, reservando o período mínimo que preciso para que o meu corpo seja restabelecido em ânimo. Tenho investido em pequenas coisas que são tão comuns, mas infelizmente a gente passa algum período tendo uma outra perspectiva sobre isso. É sobre, por exemplo, sair para comer. Falar, esse dinheiro eu poderia empregar em outras coisas, mas eu vou cuidar de mim. Esse dinheiro eu podia juntar para tal coisa que eu quero daqui a X meses. Mas não. Hoje eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou fazer uma autoexpressão de amor. Isso. Bom, estamos chegando ao final, gente. A gente mergulhou aqui em vários e diversos assuntos e o tempo voou. Já passaram 2 horas. E eu quero agradecer de verdade a Heloísa por aceitar nosso convite. Ficamos muito honrados em trazer você aqui. Como a gente citou em algum momento do programa, sim, a primeira vez que eu vi a Heloísa foi ministrando na minha igreja, e me chamou muita atenção a ministração, a forma que você ministrava, e eu acho que Deus ele une propósitos, e naquele momento ele tocou no meu coração, a ponto de eu chegar em casa e já conversar com a minha noiva para que ela entrasse em contato, procurasse. E aí acabou que a gente não entrou e passou um tempo, veio a irmã Conceição aqui e eu pedi indicação e o primeiro nome que ela deu foi o seu. Então, o propósito bateu. E eu sou muito grato por trazer você aqui, muito grato pela oportunidade de ter essa conversa, essa troca de ideias. E a gente não entrou nem em 50% dos assuntos que a gente entrasse, a gente ficaria até amanhã tranquilamente, porque é muita coisa. Deus é muito bom. É incrível. E eu agradeço de coração.
Não vou pedir a Heloísa sem deixar ela cantar, né? Porque eu conheci ela cantando, então eu quero ouvir ela cantar. Meu Deus! Mas fica à vontade, o microfone é seu tanto para cantar, dar uma palavra e conversar com o público, agradecer ao público. Fica à vontade ali. Gratidão ao Lucas, a Bia, Yasmin, Samuel, toda a equipe. Deus abençoe sobremaneira a vida de vocês. É de fato uma satisfação, um prazer poder compartilhar um pouco de quem sou e o que faço. E gratidão por você que tem nos assistido aqui. Cordialmente, eu espero que tenha de alguma forma contribuído na sua formação de pensamento. Eu desejo que o céu te faça viver novidades, que o céu instaure coisas bombásticas em seu favor na terra, e que aquilo que é projeto do coração de Deus se torne palpável nas suas mãos, em você, através de você. Gente, eu posso cantar aqui agora. Eu vou fazer um refrão de uma canção que é uma das minhas predileções. Se tem algo que é interessante a meu respeito, conto agora. E tem a ver com o altar. Eu não tenho setlists muito extensas, muito longas. Às vezes passo alguns ciclos, meses, carregando as mesmas canções. Mas isso porque elas significam demais para mim. E não é que eu não ouço outras músicas, mas é que eu amo demais. Eu amo demais o que ouço. É como expressar uma verdade. É a forma como eu acho de expressar uma verdade terribilíssima para minha alma. E quem me conhece, que está assistindo agora, já pode imaginar que a canção, o refrão que vou entoar aqui é... Sim, é exatamente o que você pensou. Amigo Espírito Santo. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Oh, tu és santo. Tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe sobremaneira. Gratidão. Gente, obrigado, Heloísa, de coração. Gratidão. Divulga suas redes sociais pra galera, seu trabalho, fica à vontade. Gente, no Instagram estou como Heloísa Reis, mas tem underline antes, no meio e no fim. @ Heloísa Reis _. Eu sei que é muito underline na terra, é muito underline na vida, mas encontre lá e vamos ficar conectados, vamos estar mais perto nos próximos dias, compartilhando muita coisa do céu, muita novidade que o Eterno tem promovido na terra. A outra face da resiliência. Minha gente, eu esqueci de trazer um exemplar do meu próprio livro. Não julguem. Eu sei que vocês também esquecem. A outra face da resiliência foi o meu primeiro livro publicado na ambiência religiosa. Minha primeira obra na ambiência científica, que tem a ver com energia fotovoltaica. A segunda, então, a outra face da resiliência, onde disserto sobre a história de José. E agora eu vivi a oportunidade, a alegria
de dissertar com mais 11 coautoras o título Amor é Oxigênio para Mulheres. E lá eu escrevo sobre o amor e a ciência. Esse é um projeto da pastora Cida Nascimento, minha pastora, e vem algo bombástico por aí. Ela é idealizadora do programa Amor é Oxigênio, que tem alcançado muita gente em estados e nações. E se eu não estou enganada, em meados de maio, esse é o time do lançamento. E, de certo, vai ser muito abençoador para a sua vida estar por dentro disso, receber esse conteúdo. Fique de olho nas redes, nós vamos divulgar com muita força. Deus te abençoe e que o faça sobremaneira. Isso aí, gente. Quero agradecer a vocês pela presença, agradecer por esse tempo de programa, agradecer a Heloísa por esse tempo de qualidade de conversa. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, lá vai ter muitas atualizações, vai ter foto com a Heloísa, vai ter muita coisa boa lá. Você que conhece a Heloísa, que acompanha o trabalho dela, deixa aqui nos comentários alguma experiência com ela, algum comentário positivo que ela vai estar lendo também depois do programa. E tamo junto, viu? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para vocês, um ótimo restante de semana para vocês, uma ótima noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e tamo junto, viu? Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @cre_talk. A minha rede social também, @is_lucas. Tamo junto, viu? Fiquem com Deus, é nóis.